6h30, horário de Portugal. Estamos um pouquinho atrasados hoje. Hoje é um sábado. Começamos também esse dia declarando que só há um Deus, que Jesus é nosso Salvador e que Ele está à frente das nossas vidas e que Ele é soberano sobre todas as coisas. Não importa o que nós estejamos passando, a soberania das nossas vidas está nas mãos dele quando nós entregamos verdadeiramente ali o nosso coração no altar do Senhor e declaramos que Ele é nosso Deus. Nós estamos no estudo de Romanos. Ontem nós fomos até o finalzinho ali do capítulo 1. Nós falamos, Paulo começa ali se apresentando no primeiro capítulo, começa falando da vontade dele de estar em Roma e começa a explanar ali para a igreja de Roma, né? Sobre os pecados, a ira de Deus contra o pecado. Ele cita alguns pecados ali, ele cita o que o Senhor faz com aqueles que pecam. Ele fala ali também dos gentios, daqueles que não têm a circuncisão, né, que os judeus tinham, mas que também foram alcançados pelo Senhor, e ele vai falando, vai dando uma explanação ali. E aí, quando finaliza esse capítulo 1, parece que Paulo está dizendo, olha, os gentios pecadores, né? Enfim, falando sobre todos os pecados ali gerados no contexto ali dos gentios, parece que os gentios eram um povo, né? Nós éramos um povo diferente, né? Abaixo dos judeus. E aí Paulo começa o segundo capítulo já dando uma explicação diferente, dizendo, olha, para aí, né? Vocês que estão aí julgando, vocês que se acham que estão em santidade na presença do Deus, só porque foram escolhidos como povo santo, né? Através ali de Abraão. Então Paulo vai dizer, não, vocês cometem os mesmos pecados. E aí o capítulo 2 ele vai dar uma puxada de orelha ali nesse contexto para aqueles que estão ali apontando o dedo, julgando, vocês são incircuncisos, vocês são gentios, vocês não fazem parte do povo de Deus. E aí Paulo vai falar um pouquinho sobre isso e vamos orar e aí a gente vai começar aqui e a gente começa a falar a respeito disso. Então essa é a nossa meditação para hoje, capítulo 2 de Romanos, e vamos orar. Senhor, te agradeço, meu Deus, porque nós temos a liberdade, Senhor, através da Tua palavra, através desse livro, da Bíblia, de estudarmos ao Teu respeito, Senhor, de nos aprofundarmos nessa palavra que é viva, Senhor, de termos a Tua presença em nossas vidas, Senhor, a partir do momento que nós declaramos que só Tu, Jesus, és o nosso Salvador. Nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de poder começar os nossos dias falando de Ti, olhando para Ti e tendo, Senhor, a Tua presença em nossas vidas. Nós te louvamos, Senhor, e te pedimos, se conosco nesse tempo, Senhor. Se conosco, abra os nossos olhos, os nossos entendimentos sobre a Tua verdade, sobre a Tua palavra, e que nós possamos, Senhor, aplicar hoje, nesse dia, essas Tuas verdades. Em nome de Jesus, eu te agradeço e entrego esse tempo nas Tuas mãos. Amém e amém. Então vamos lá. Capítulo 2, começa assim. O título da minha Bíblia fala Julgamento de Deus. Veja, o título da Bíblia não é aquilo que foi escrito lá quando a Bíblia foi escrita. As traduções, elas colocam títulos para que seja mais fácil a interpretação, mais fácil o entendimento do que aqueles versículos ali para frente daquele título vão estar falando, certo? E aí começa o seguinte. Talvez você pense, agora ele está falando, ele está concluindo sobre o que ele falou ali no capítulo anterior, né, sobre os gentios. Talvez você pense que você pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você que julga os outros pratica as mesmas coisas.
E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas, uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas. O que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe o quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Muitas vezes nós achamos que está tudo certo, né? A gente está tomando um caminho ali que não é tão correto, e Deus está ali deixando nós andarmos por esse caminho. Nós achamos, não, eu estou fazendo a coisa certa. Não, eu estou agradando a Deus através desse caminho. E tantas vezes é a própria misericórdia deste Deus que está ali, a longanimidade dele que está ali fazendo com que nós continuemos a andar num caminho errado, mas ele está aguardando pelo nosso arrependimento, aguardando pelo nosso alinhamento. Ele manda ali uma pessoa falar: olha, fulana, né, eu acho que esse caminho não é tão certo assim. Olha, fulana, quem sabe tu muda essa tua conduta em tal situação. Então, pela misericórdia do Senhor, a longanimidade dele, ele vai deixando até que nós nos arrependamos. Ali em Romanos, em Mateus 7, ele vai falar aqui sobre o julgamento a outras pessoas, né? Os nossos olhos, aonde nós vamos, os nossos olhos estão sempre julgando alguma situação, estão sempre olhando alguma situação ao nosso redor, olhando pessoas que convivem conosco. Os nossos olhos estão sempre em movimento, a nossa mente está sempre em movimento. E não tem nada de errado nós tentarmos discernir o ambiente, tentarmos discernir o comportamento de pessoas. Mas o julgamento, e vamos ler aqui o Mateus 7, o tipo de julgamento que não agrada o Senhor. 7. Não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adorem será usado para medi-los. Por que você se preocupa com um cisco no olho do seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como você pode dizer a seu amigo: deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Então, tantas vezes nós olhamos para o outro, julgamos atitudes, julgamos situações, sem entender as intenções do coração da outra pessoa. Por isso que a palavra de Deus ela é tão clara, dizendo que é aquele que sonda os nossos corações. Nós somos julgados por aquele que sonda os nossos corações. O próprio Deus sabe das nossas intenções. Aos olhos humanos, muitas vezes nós estamos olhando uma situação no macro ali e não entendemos o que tem por trás. Não entendemos aquilo que está por trás. É aquela velha historinha do vidro sujo, né? A vizinha que olha ali para... Ela tá ali na sacada do apartamento dela, ela tá olhando ali a sacada do apartamento da vizinha e ela tá falando: nossa, mas como tá sujo aquele vidro, olha aquele lençol estendido ali, que lençol mais amarelo, né? Essa vizinha não tem cuidado, essa vizinha não tem higiene. E continua falando, todos os dias ela vai lá e continua falando, né, da vizinha. Mas um belo dia ela resolve limpar as vidraças, né, da sacada dela. E quando ela limpa as vidraças da sacada dela, quando nós limpamos a lente dos nossos óculos, quando nós purificamos o nosso olhar através da palavra de Deus, nós começamos então a ver realmente a realidade, a entender realmente a realidade. Então é esse comportamento que Paulo está falando aqui para os judeus que estavam ali julgando, né, as boas novas, julgando os gentios. E aí ele continua aqui, versículo 5. Mas por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo.
pois o dia da ira se aproxima, mas quando o justo juízo de Deus se revelará. Ele julgará cada um de acordo com seus atos, dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. A aliança que nós temos com o nosso Deus, é isso que nós buscamos. É difícil fazer o bem algumas vezes? É difícil estender a mão por aqueles que nos julgam, por aqueles que têm um olhar errado, que estão com com as suas lentes sujas ao nosso respeito. É difícil, mas o Senhor nos fala aqui que há uma recompensa para isso. Aqueles que buscam a glória, a honra e a imortalidade, aqueles terão aliança, né? A concretização da aliança com esse Deus. Versículo 8. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz. De novo, ele vem reafirmando, né? Dará glória, honra e paz. No versículo anterior, ele ainda acrescentou imortalidade, que é a eternidade com o nosso Deus. Primeiro para os judeus e também para os gentios, pois Deus não age com favoritismo. Versículo 12. Assim todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem estando sobre a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é o que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam, ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos por de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Ali no dia final, quando nós todos, né, teremos ali, todo o joelho se dobrará na presença do Senhor, todas as intenções do nosso coração, toda a nossa caminhada, todo o nosso percorrer durante a nossa vida será ali colocado, exposto, né, como um filme, para que nós possamos ver todos os nossos erros, mas também que nós possamos ver quando nós nos esforçamos para fazer o bem, né? Quando nós não tínhamos ferramentas nenhumas, não tínhamos condições nenhuma, mas nós decidimos fazer o bem. E aqui, essa palavra que finaliza aqui falando sobre mesmo aqueles que não conhecem a lei, mesmo aqueles que estavam fora da presença do Senhor, mesmo aqueles que nunca tinham ouvido falar de Deus ou que viviam sem Deus, mas que tinham ali a sua conduta reta. E aí nós voltamos para aquela história do estoicismo, né? Que nós tínhamos falado lá algumas lives atrás. A conduta era uma conduta reta, a pessoa tinha que ter caráter, a pessoa tinha que alinhar os seus pensamentos, a pessoa tinha que ser honesta, né? A conduta era reta, e se eles saíssem dessa conduta, a consciência pesava. Mas essas pessoas não tinham o entendimento sobre Deus. Então aqui demonstra que a lei está gravada em seu coração. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem à lei instintivamente, por instinto, né, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. A diferença é que hoje, através da graça, a partir do momento da cruz, do sangue derramado do nosso Deus, nós temos, além, né, dessa consciência falando conosco, nós temos uma ajuda preciosa para andarmos retamente na presença do nosso Deus, que é a graça dele.
Quando nós clamamos por Jesus, a graça dele vem sobre nós. Ele nos ajuda nos nossos pecados, na dureza do nosso coração, e ele vai alinhando o nosso passo. Não é mais sobre nós andarmos com a força do nosso braço, né, nos esforçando somente com a força do nosso braço, mas o próprio Deus nos ajuda a eliminarmos pecados que desagradam a Ele. Então nós finalizamos aqui hoje com essa meditação, né? Os nossos olhos que julgam, os nossos olhos que veem aquilo que a nossa humanidade enxerga, mas este Deus é aquele que vai e sonda os nossos corações e sabe aquilo que se passa no nosso íntimo, sabe as nossas intenções. É Ele que nos livra, né? Ou que nos condena, né? Dependendo das nossas intenções. Mas é Ele que detém o controle sobre a justiça, aquilo que é justo, aquilo que é correto. E é nas mãos dele que nós devemos estar. E os nossos olhos devem ser cada vez menos julgadores. O nosso olhar deve ser cada vez mais empático. A nossa visão deve estar cada vez mais limpa, para que nós possamos andar retamente na presença deste Deus. Vou finalizar então com essa meditação. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse tempo, Senhor. Se conosco, meu Senhor, limpa as lentes dos nossos olhos, que nós possamos olhar para o nosso próximo, Senhor, com empatia, e que nós possamos, ó Deus, da mesma forma que tu tens misericórdia sobre nós, sobre os nossos pecados todos os dias, da mesma forma que tu és longânimo, Senhor, que nós possamos ser com o nosso próximo, meu Deus. Eu te agradeço por esse dia. Sê conosco e continua ministrando em nossos corações, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Até amanhã, queridos, se Deus quiser. Mentes com Bíblia, 6h30, horário de Portugal.